Então vamos dar início ao nosso Evangelho no nosso lar, que é um estudo também para nós, né? Boa noite a todos, seja muito bem-vindo. Vindos. E também aqueles que irão assistir depois, né? Que não pode assistir no momento, mas assiste depois. Seja muito bem-vindos. Vamos assim nos preparando o nosso ambiente, o nosso lar, serenando os nossos corações, acalmando os nossos pensamentos, nos conectando neste momento de estudo, de evangelho no nosso lar, nos conectando com a espiritualidade maior. Agradecendo ao Mestre Jesus e ao Pai Criador por mais uma oportunidade de recebermos as lições que Ele nos deixou no dia de hoje. Agradecendo a presença dos nossos mentores individuais, agradecendo aos mentores da nossa Casa Nova Era que nos acompanham nessa tarefa de sustentação, nesse Evangelho. Agradecendo todos os mentores que acompanham neste momento dentro do nosso lar. Boa noite, João. Dentro do nosso lar, que Jesus, assim, nos envolva com a sua luz através desse Evangelho. Envolva todos os que estão presentes e aqueles que irão assistir depois. Nós estamos aqui no livro Religião dos Espíritos, para quem não sabe. Nós vamos fazer a lição 55. E o tema dessa lição é sonâmbulos. A gente pensa sonâmbulo, a gente pensa que está sempre dormindo, né? Mas não é bem assim a coisa. E Emmanuel nos traz informações sobre esse assunto que se encontra no Livro dos Espíritos, na reunião pública de 14/8/1959, na questão 425. Ali eu não vou ler, mas vocês podem também pegar depois na questão 400, na pergunta 425, que fala sobre o sonambulismo, que é um estado de emancipação do espírito. Isso acontece quando estamos dormindo, né? Essa emancipação. O nosso espírito se desprende do nosso corpo, né? E ele se afasta e consegue, mesmo afastado, ver tudo ao redor, o que está acontecendo, né? Porque ali ele está no momento verdadeiro, que é o espiritual. O sonambulismo acontece mesmo com os olhos fechados, vê as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Porque quem está agindo não é o corpo físico, e sim o corpo espiritual, que desprende deste corpo físico. Quando esse espírito está nesse estado de sonambulismo, ele se desliga, ou sonhando, ele se desliga do corpo e passa a ser ele mesmo e agir, porque ele tem a percepção maior do mundo espiritual. Então agora vamos pegar o Emmanuel, o livro Religião dos Espíritos, porque ele traz esse assunto de uma forma mais esclarecedor. Boa noite, Deva. E aí vamos ver o que ele traz de reflexão para nós. Começa assim: os sonâmbulos sublimes temos-los no mundo honorificados no cristianismo por terem testemunhado valorosos a evidência do plano espiritual. Aí que ele está falando para nós, Emmanuel, a comunicação espiritual temos o sonambulismo natural, que mais para frente vocês vão entender, e é provocado, que é realizado por magnetismo induzido. Aquele espírito vai buscar algo, vai buscar alguma situação no qual possa ajudar ou entender as causas nossas de hoje.
E ele continua: muitos dos mais eminentes sofrem os efeitos das suas atividades psíquicas na própria constituição fisiológica, tolerando muitas vezes os tremendos embates das forças superiores que glorificam a luz com as forças inferiores que se enquistam nas trevas. Olha só, Emmanuel esclarece que nesse estado de sonambulismo podemos ir para a luz, depende de nós, poderemos ir para a luz ou para as trevas. Mas e o que faz que a gente vá para um ou para o outro? São os nossos pensamentos. São os nossos pensamentos que nos levam. Às vezes para bons lugares, lugar de luz, lugar e outro, de repente você não está bem equilibrado emocionalmente, não está conectado com a espiritualidade, com o Mestre Jesus, passamos a não fazer oração, não deixar tudo para lá, e nós vamos para caminhos de trevas, caminhos escuros. Boa noite, Jair. Quando estamos dormindo, vamos para lugares por causa dos nossos pensamentos, que os nossos pensamentos levam nós. E eles foram bons, se foram esses lugares bons, né? Chegaremos em lugares da luz. E tendo assim tarefas, tendo assim atividades positivas e de bons encontros que vamos ter, né? Se forem pensamentos negativos, iremos para lugares escuros, em alguma atividade, alguma tarefa que vai fazer negativa, porque os pensamentos dele estão daquela forma. Tem pessoas que quando estão dormindo, falam, ela costuma estar dormindo, está sonhando, está em algum lugar, e ali quem está perto dele escuta falar. As pessoas às vezes falam. E aqui nesse estado de sono, a nossa alma se desprende, né? Mas somos ligados, se desprende, mas voltamos, né, gente? Porque nós somos ligados pelo cordão fluídico, né? Que liga o corpo ao espírito. E nós temos o nosso mentor que nos acompanha. É por isso que quando sonhamos e estamos em lugares escuros, de perigo, voltamos bruscamente por corpo, né? Por quê? Nós voltamos bruscamente, levamos um susto, acordamos assim, tive um pesadelo, né? E o estado de sono ou desprendimento espiritual, temos encontro com entes queridos, com amigos, né? Que nos traz tantas emoções, esses encontros. E às vezes aquele encontro é tão emocionado que a gente tá ali, o corpo tá ali, mas falamos, né? Porque vem pelo mental também. E ao acordar, nos lembramos, mas quando temos uma pessoa ao nosso lado, aquela pessoa escuta. Ah, você teve um pesadelo, acorda, você está tendo um pesadelo, né? E Emmanuel continua. Paulo de Tarso, o apóstolo intrépido, após o comentário de suas próprias visões fora do corpo denso, exclama na segunda carta ao Coríntios: e para que me não exaltasse pelas excelências recebidas, foi-me concedido um espírito da carne. Então Antão, o venerado eremita do Viralejo de Coma, no Egito, intensivamente assaltado pelos espíritos obsessores em estado cataléptico, é tido como morto, despertando, porém, entre aqueles que lhe velavam o suposto cadáver. Então, esse relato de Paulo de Tarso, ele fala, né, de Antão, esse venerado. Aqui ele fala do estado de catalepsia, que a pessoa era dada como morta, né, na época. E ela é simplesmente um estado de emancipação profunda, que acontecia muito, hoje não mais, né? E é raro isso acontecer, mas já tivemos casos que presenciamos, aqui mesmo. Eu mesmo me lembro,
me lembro que eu tinha mais ou menos 16 anos, sei lá, mais ou menos, um ator de novela antiga entrou nesse estado profundo e que depois foi descoberto que ele foi enterrado vivo, porque o caixão estava todo arranhado e o corpo estava de bruço. Então, naquela época que a ciência não tinha descoberto os aparelhos para testar que a pessoa realmente morreu, naquela época não tinha como. Ficava a pessoa lá 5 dias, 4 dias, eles, bom, morreu, vamos enterrar. Mas hoje, aí ele retornava, porque ele estava vivo, era a catalepsia que ele estava passando por essa doença. Mas hoje, graças a Deus, não é bem uma doença, é um estado, né? Mas hoje, graças a Deus, isso não acontece mais conosco. Porque a ciência, ela constata através de aparelhos, evoluiu a ciência, né? E esses aparelhos comprovam que morreu ou não. Então, vamos ficar tranquilos nessa parte que não existe mais, tá bom? Vamos continuar. Francisco de Assis, o herói da humildade, ouve prostrado de febre o espoleto, as vozes que lhe recomendam o retorno à terra natal para o cumprimento da sua missão divina. Antônio de Pádua, o admirável franciscano, por várias vezes entra em sono letárgico, afastando-se do corpo para Mister santificantes. Mister serviços, o trabalho santificantes. Aqui ele explica que por várias vezes nos afastamos do corpo para fazer atividades para o bem. Quanto de nós, ao acordar, relembra de lugares que fomos, de encontros e conversa que tivemos, ou socorrer ou auxiliar em alguma situação. Quantos de nós já não passou por isso, né? Eu tive uma atividade no estado de emancipação que eu nunca esqueci, porque foi tão real. Meu espírito foi para uma cidade do interior, passou numa rua de uma casa bem simples, e eu estava passando por ali e eu vi uma mulher pedindo socorro, e eu entrei, meu espírito ali entrou naquela casa e ela estava para ter o filho. Estava sozinha, né? E meu espírito auxiliou naquele parto. É tão assim, natural e visível, que é uma coisa que você não esquece. Podemos caminhar no espaço, né? Podemos caminhar no tempo. Posso ir para algum lugar do passado. Posso ir, né? Qualquer lugar e relembrar de coisas do passado e coisas que irão acontecer também no futuro, né? Um exemplo, quando eu estava grávida do meu filho, eu já sonhei com ele com uns 4 meses no meu braço e aquela forma dele, que ele era um menininho assim, um bebê bem loirinho, e eu já vi. E ele nasceu bem pretinho, bem moreninho, cabelos pretos. E aí foi clareando o cabelo, foi ficando loirinho, e com 4 meses... daquele sonho que eu vi que ele estava com 4 meses, estava de cola assim, era igualzinho aqui do meu sonho, né? Podemos caminhar. Aquela evidência acontece, né, gente? Porque é a percepção das coisas que vão acontecer. Isso acontece pela nossa conexão com a espiritualidade, com os espíritos, com o nosso mentor, afins, podem alertar-nos coisas do futuro ou do passado. E continuando. Teresa de Ávila, a insígne doutora da literatura religiosa na Espanha, permanece em regime de parada cardíaca por 4 dias. Olha, Teresa de Ávila ficou 4 dias de parada cardíaca, acordando subitamente entre círios, entre velas acesos. Círio quer dizer velas.
acordando sobre as velas, porque já estavam acendendo vela para ela, para dando tchau e colocar no caixão, né? Quando já se lhe preparava conveniente sepulcro no convento da Encarnação. Então ela ficou 4 dias nesse estado de sonambulismo. Ela estava em estado de emancipação. E o povo ali pensava que ela já tinha morrido, desencarnado. E naquela época não existia como hoje tem, né, condições para fazer o teste que se morreu ou não, porque não tinha equipamentos, né? Continuando. Medianeiros excelsos, porém, todos eles, pela revelação, trouxeram do plano divino ao acanhado círculo humano. Então, quando ele fala das revelações aqui, é porque muitas vezes, em estado de sonambulismo, acordamos e não lembramos exatamente a mensagem, né? Ou aquilo que ouviu ou falou. Mas quando passamos em algum lugar, parece que já estivemos naquele lugar aqui na Terra. Às vezes a gente passa num lugar assim que nunca passou também presencial fisicamente e olha e fala, nossa, eu já conheço esse lugar. Não é mesmo? Porque fica no nosso consciente, né? Ou temos a intuição da espiritualidade maior. Sonâmbulos de inteligência enobrecida e sonâmbulos enfermos na atividade. Olha o que o Emmanuel fala. Sonâmbulos de inteligência enobrecida e sonâmbulos enfermos na atividade mental. E aí, entretanto, fora do agiológio, gente, eu vi que é um tratamento, tipo um tratamento de santos. Conhecido, encontramos uma infinidade de sonâmbulos, outro em todas as épocas. Então, a palavra higiológio é um tratamento de santos. E era dado, naquela época, a pessoa que era considerada santos, né, para fazer revelações nesse momento do sonambulismo. Isso é ter a felicidade de receber ou receber dos irmãos as intuições, né? E continuando, sabe-se que Maomé recebia mensagem do além. Sabe-se que Maomé recebia mensagem do além no intervalo de convulsões epileptoides. Olha só. Maomé tinha convulsões epileptóides e ele recebia as mensagens, né? E continuando, Dante, apesar de monodeísmo político, registra impressões auridas por ele mesmo fora do sentido normais. O Dante também, ele tinha essas intuições, e Emmanuel trouxe vários casos aqui nessa lição de nomes e pessoas que passaram por isso. Por isso que Emmanuel está trazendo, é Antão, é Teresa de Ávila, é Antônio de Pádua, entendeu? Ele trouxe essas pessoas para que nós possamos entender. Eles acreditavam que as intuições vinham deles próprios. Eles não entendiam, né? Por meio de profundas crises letárgicas, Auguste Comte escreveu a sua filosofia positiva. Olha só, falando de Auguste Comte, que escreve a sua filosofia positiva. Mas será que era ele que escrevia? A espiritualidade auxilia a todos nós, auxilia os irmãos a abrangir. Às vezes você tem vontade de fazer algo e aí a espiritualidade te caminha, você pedindo, eu gostaria de fazer isso e aquilo, e aí eles auxiliam e nos trazem dons. Nós trazemos dons da arte, por exemplo, através de novos conhecimentos e descoberta para a humanidade. E vêm as intuições de nossos irmãos. E deixa eu ver aqui. Van Gogh, torturado, pinta sob a influências estranhas, padecendo acesso de loucura. Olha só. Fala de Van Gogh, né, que ele pintou. Foi inspirado. Muitas vezes ele foi inspirado e recebeu as intuições colocadas para que para fora, para colocar a arte, para fazer as suas obras, as suas pinturas. Não é lindo? Então vamos acreditar. Solange, boa noite.
E quase finalizando. E além desses sensitivos, categorizados nas classes que nos reportamos, surpreendemos atualmente os sonâmbulos do sarcasmo, que se vale de assunto tão grave, qual seja o sonambulismo magnético, por motivo de hilaridade, em diversas públicas, com evidência de desrespeito à dignidade humana. E dessa vez o sonambulismo traz aqui o sonambulismo através do magnetismo. É um assunto muito sério que está falando aqui. O reportão surpreende atualmente o sonâmbulo sarcasmo, que vale um assunto tão grave. E é um assunto muito sério, porque coloca uma pessoa no estado sonâmbulo, às vezes para ter hilaridade, para ter respeito, para ter evidência, e nada sério, entendeu? Porque pode ser realizado para o bem ou para o mal, ou para demonstrar que podemos fazer efeitos físicos, né? Seria, no caso, um espetáculo. Aqui não fala que, mano, hilariedade, é hilário, né? Então, seria um espetáculo usado a pessoa como um objeto, né? Como exemplo, em hipnose ou regressão, são um estado de emancipação da alma, levando a pessoa, às vezes, a um motivo dessa hilariedade, para somente diversão. Então, a coisa é muito séria nessa parte. E aí, finalizando, todavia, igualmente, hoje, com as bênçãos do Cristo, vemos a ciência estudando a hipnose, né, para aplicá-la no vasto do mundo patológico em que lhe cabe operar, e a doutrina espírita a reviver o evangelho, disciplinando e amparando os fenômenos da alma no campo complexo da mediunidade, de modo a orientar a consciência do homem no caminho da nova luz. Então, a ciência estuda a hipnose para o tratamento da saúde patológica e para algumas determinadas doenças de transtornos mentais. Vem sendo assim aplicado a hipnose, mas com profissionais qualificados. Tem que buscar um tratamento nessa parte, se preferir, com profissionais qualificados. Tudo que iremos fazer é necessário que nós obtenha informações antes, como procede aquele tratamento, perguntar a quem já fez, como que foi. É isso que nós temos que vigiar em tudo que nós fizermos, não aceitar nada do outro antes de você conhecer aquilo, entendeu? Então, para quem já ouviu falar na apometria dentro da doutrina espírita, algumas casas estão estudando isso dentro da doutrina espírita, a apometria que está sendo estudada. É uma coisa que está sendo estudada. É um estado de emancipação também. E há um trabalho com um grupo mediúnico, fazendo essa atividade para ajudar os irmãos, para trazer situações e caminhar, auxiliar, orientar a consciência daqueles no caminho da nova luz. Auxiliando alguns irmãos, aqueles irmãos que já desencarnaram, que ainda não sabem a sua condição, né? Esse trabalho está sendo estudado em vários locais. Então, vai chegar uma hora que todas as casas espíritas, eu acredito que após isso, após os estudos, testes, exemplos, chegará numa conclusão. Que ele possa servir esse trabalho, seguir no caminho da luz, né? Como diz Emmanuel, Emmanuel diz aqui, que o Evangelho está disciplinando, amparando os fenômenos da alma, né? Então, a gente, é isso. Sonambulismo. Leia na pergunta do 425 do Livro dos Espíritos, procure se informar e perguntar para os professores das casas espíritas. Boa noite, Elisa. Gente, nós vamos agora passar para o capítulo 3 do 3, o item de 13 a 15. Há muitas moradas na casa do meu pai, é o capítulo.
Então eu vou falar um pouco do mundo de expiações e de provas. Eu vou ler uma partezinha. De Santo Agostinho, que traz todo esse esclarecimento nesse mundo de expiações e de provas. Paris, 1862. Que vos direis que já conheçais dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência num grande número dos seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação. Ainda mal, a terra ainda é mal saídos, quer ver, é um mundo primitivo destinado à encarnação dos espíritos ainda mal saído das mãos do Cristo, quer dizer, acabou de sair, é que nem bebê, né? Nasceu, ainda não sabe nada, tá nas fraldas, tem que mal saído das mãos do Cristo. Então, e aqui fala, o Evangelho nos traz essa mensagem de Santo Agostinho, diz que há um grande número de habitantes na Terra e pela superioridade da inteligência que nos mostra que nós estamos num planeta, que nós não estamos num planeta primitivo, né? Já passamos por esse planeta primitivo. Encontramos aqui pessoas inteligentes nesse nosso planeta, buscando o lado moral, trazendo progresso e caminhando para a evolução. Aí ele continua, suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também de uma grande perfeição moral. Olha só, pois pessoas que nunca estudaram e têm as suas aptidões, e isso foi uma conquista realizada em vidas anteriores, né? E ele diz aqui no texto, não acabou de sair das mãos do Cristo. Então, nós estamos aqui engateando também. Estamos aqui em provas e expiações por ainda temos inclinações, né? Temos vícios com indício dessa imperfeição moral, porque na parte moral, porque tem muitos intelectuais aqui, mas não na parte moral, né? Porque Deus os colocou no mundo ingrato para expiar suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar por um mundo mais feliz. Então, porque na Terra habita seres, né? Todos nós somos super inteligentes, né? Nós temos a inteligência alta, não é mesmo, pessoal? Mas muitos de nós temos ainda a moral baixa, entendeu? Temos inteligência, mas e a moral? Não sobe também, né? Deus nos colocou na Terra, diz aqui, nosso irmão, para reparar nossas faltas, e pelo trabalho penoso que nós temos, não tem nada fácil aqui na nossa vida. Se não for pelo fazer as coisas por amor, será pela dor. Então nós vamos sentir a dor para nos despertar e buscar colocar em prática esse amor. Os irmãos missionários que vêm, os nossos irmãos benfeitores que vêm à Terra, também sofrem e passam por lutas, mas mostra como o bem sofrer, como é bem sofrer. Assim, é um exemplo que me veio à cabeça, o Chico Xavier, né? Ele sofreu o tempo todo e ele veio trazer informações, conhecimento para nós, mas ele sofreu. Ele foi um missionário aqui, mas ele mostrava o bem sofrer, para a gente sofrer, saber sofrer, sem se desesperar, ter paciência, né? A dor, para nós, é a falta do amor, porque se a gente não tem o amor para com todos, passar amor, a gente começa a adoecer e vem a dor. E a gente tem que colocar esse amor em prática. É um sinal que tem algo que nós devemos, assim, mudar na nossa vida, mudar dentro de nós. É um sinal. E disse Jesus também, o amor cobre as nossas dificuldades, cobre as nossas montanhas, as nossas dores, né? E aqui, mais um pedacinho.
Não obstante, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. As raças que chamais selvagens constituem de espírito apenas saído da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. É aqueles espíritos que são chamados de selvagens, né? Estão aqueles que estão ainda no início. Acabou de nascer, acabou de despertar aos pouquinhos. São aqueles que estão no seu processo reencarnatório. E por que Deus permite esses espíritos reencarnar na Terra? Porque nós já estamos tão inteligentes, né? Então, por que vem esses espíritos inferiores, falado de selvagens? É que através do nosso convívio, nós que somos inteligentes, através do nosso convívio, esses espíritos, que somos espíritos evoluídos, perto deles, né? Eles têm condição, vão ter condições de progredir, de evoluir. Porque nós, esses espíritos mais avançados que somos nós, vamos ajudar a esses que não são. Certo? Aqueles que não são. Então nós estamos aqui no meio de pessoas assim, pessoas que desconhecem, chamados selvagens, assim. Hoje ainda convivemos com essa raça, por exemplo, a raça do semi-civilizada, que é falado aqui, como a raça indígena, né? Muitos indígenas já têm um conhecimento, que foram assim, eles na época foram desenvolvendo pouco a pouco para atingir a perfeição, para entender a intelectual, ser intelectual com aqueles que mais está ao lado dele, que sabe mais que eles. A gente tem que passar as lições. O que eu sei, eu tenho que passar para o outro e ajudar. Esses povos estão nessa parte de expiação na Terra. Eles já viveram em outros planetas, em outros mundos, e foram excluídos de lá, né? Pela sua maldade, pela obstinação no mal. Foram excluídos, foi mandado embora. Porque onde estavam, naquele local, naquele planeta que eles estavam causando perturbação ao povo de lá. Então eles foram lá renegados por algum tempo, e muitos desses irmãos, então, estão aqui. Muitos desses irmãos estão aqui na Terra, no nosso meio. São aqueles irmãos que vieram, por exemplo, dos exilados de Capela, né, que tem até um livro, que quem nunca leu, leiam, Exilados de Capela, que chegaram aqui para fazer a sua mudança moral, porque lá não conseguiram, né? Eles lá não fizeram nada. Então vieram para cá para nós ensinar, para nos ajudar eles, e eles fazerem essa mudança moral e evoluir. Nós temos que ajudar o outro a crescer, de alguma forma, tendo a missão aqui de avançar, desenvolver o amor e o senso moral. E aí, finalizando, nós não estamos na Terra à toa, né? Estamos porque tá aqui no 15, nós não estamos na Terra à toa, temos muitos que aprender, trabalhar, estamos porque somos imperfeitos ainda, né, pessoal? Boa noite, Ana Maria. Somos ainda imperfeitos, temos ainda imperfeições morais, onde muitos de nós passarão por dificuldades materiais, por dores, por doença, né? Os fenômenos da natureza, que fala aqui também, tá, no final, os fenômenos da natureza, que é uma força violenta que vem, existe para que o homem entenda a mudança climática, tudo o que acontece com a natureza. Para o homem entender, saber usar a sua inteligência para ajudar a natureza, para progredir. As condições que a Terra nos oferece. E ela nos oferece tanta coisa, a Terra, mas não sabemos cuidar, né? Temos que cuidar dessa Terra, da nossa natureza, auxiliando o crescimento, o progresso da humanidade. E com tudo isso, a gente cresce também. É isso a lição de hoje. As provas e expiações. O que temos que fazer no momento
Dá tempo ainda da gente fazer a nossa mudança, né? E ajudar sempre o próximo que está ao nosso lado. Boa noite, Tânia. Então, vamos, assim, finalizando o evangelho desta noite com as nossas vibrações. Vamos vibrar pelo mundo, pelo planeta nosso, envolvendo na luz cor-de-rosa, amor, pela paz entre os países que estão em guerra. Vamos vibrando amor, força e fé a todos aqueles irmãos que sofrem neste momento, perdendo seus lares físicos, sem estar na rua, sem destino. Jesus, que eles possam encontrar, ser acolhido por algum mais próximos a eles, envolvendo muita luz, muito amor a todos os doentes que se encontram nos hospitais, os que se encontram em casas. Tenham força e fé, esperança para a sua superação e resignação. Vamos envolvendo todos os nossos lares, todos os lares deste planeta e principalmente o nosso lar, neste momento que se encontramos, que seja envolvido em muita luz, seja envolvido em muito amor, paz, alegria, união entre todos nós, familiares. Vamos envolvendo nossas crianças em muito amor, envolvendo as casas de orações que prega o Evangelho do Mestre Jesus, envolvendo a nossa casa Nova Era e os trabalhadores e os assistidos daquela casa. Que eles recebam muito amor, luz, paz, saúde, força e esperança em seus corações e alegria para superar todas as suas dificuldades. E assim, Jesus, deixamos em aberto uma vibração de muito amor e muita luz, para que seja levado pela espiritualidade aonde for mais necessitado. E assim, agradecido, Jesus, por tudo, por esse momento, finalizamos em agradecimento, Jesus, a Ti, por o Seu Evangelho, que possamos não só ler, mas que possamos, assim, absorver e colocá-los em prática em nossa caminhada evolutiva. Agradecendo aos mentores que nos acompanharam, os mentores individuais e os mentores da nossa casa Nova Era. Agradecemos toda a espiritualidade presente para ser realizado em todas as quarta-feiras esse Evangelho nos nossos lares. Que possamos assim finalizar, possamos ter uma semana abençoada, produtiva, com força e fé, que tudo vai se realizar. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em muita luz, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos. Boa noite a todos, quem se encontra aqui, me acompanhando. Boa noite, Cristina. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser.